Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, seja bem-vindo ao Amazônia News desta quarta-feira, hoje dia 15 de março. A gente traz para você aí de casa os principais destaques desta edição. Nós estamos em um mês que se fala bastante sobre a prevenção ao câncer coloretal. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, projeta em 45.630 o número de novos casos de câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal, no Brasil para o triênio de 2023 a 2025. Segundo o INCA, o risco estimado é de 21,10 casos por 100 mil habitantes, sendo 21.970 entre homens e 23.660 entre mulheres. De acordo com as entidades, os registros de internação trazem números alarmantes: 768.663 hospitalizações só no SUS para o tratamento da doença entre 2013 e 2022. Os casos aumentam em média cerca de 5% a cada ano, sendo que houve um crescimento de 40% em relação aos casos registrados em 2012. 265 brasileiros são internados diariamente no Sistema Único de Saúde por complicações graves relacionadas ao câncer de intestino. O número identificado assim ao longo de 2022 atingiu o maior patamar da década, conforme o levantamento da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e da Federação Brasileira de Gastroenterologia. O governo federal autorizou o envio da Força Nacional ao Rio Grande do Norte. Os atentados espalharam terror em ao menos 19 cidades. Ainda de madrugada, criminosos atiraram contra 2 batalhões da Polícia Militar em Natal. Em um deles, os bandidos jogaram coquetéis Molotov. Houve uma troca de tiros e um suspeito morreu. Em Parnamirim, região metropolitana, criminosos atiraram contra um fórum de justiça e botaram fogo em veículos da Secretaria de Obras da cidade. E pela manhã incendiaram um ônibus de transporte coletivo para passageiros. Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos no mês de março e abril recebem hoje o abono salarial ano base 2021. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento no dia 15 de fevereiro e vai prosseguir aí com a liberação até o dia 17 de julho, baseada no mês de nascimento do beneficiário. O abono salarial tem de até um salário mínimo, é pago aos trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social, PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, há pelo menos 5 anos. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2023, foram adiadas nesta quarta-feira para o período de 5 a 16 de junho. No cronograma original, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, havia marcado essa etapa para o mês de maio. Apesar dessa alteração, as datas de aplicação da prova vão continuar as mesmas do calendário inicial, 5 e 12 de novembro. Vamos falar de previsão do tempo para esta quarta-feira, clima nublado aqui em Santarém, a variação entre 25 e 29 graus. 25 graus agora na Pérola do Tapajós, a sensação térmica em 25 graus, umidade relativa do ar chegando a 100%. Nesta quarta-feira, a condição é de chuva forte, principalmente entre o Tocantins e o leste do Pará.
A qualquer momento do dia podem acontecer os temporais com fortes rajadas de vento e também trovoadas, rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Agora, na faixa oeste do estado do Pará e em boa parte que está em azul claro do mapa, o tempo fica firme pela manhã e à tarde os temporais acontecem de moderada a forte intensidade. Na metade norte do Amazonas e também em Roraima, o tempo fica firme e não chove em nenhum momento. Falando nas temperaturas, a mínima é de 23 graus em Palmas, 24 em Belém e Macapá, e a temperatura máxima atinge a casa dos 32 graus em Manaus e 34 em Boa Vista. E para este ano, as declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física passaram por mudanças. A partir de hoje, o contribuinte poderá acertar as contas com o leão. Segundo a Receita Federal, a expectativa é que sejam recebidas entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações neste ano, número superior ao recorde registrado no ano passado, quando o fisco recebeu 36.322.912 documentos. Olha, nós não temos muitas novidades em relação a 2022. As três que eu poderia falar bem aqui, que eu acredito que sejam mais importantes, é primeiro no prazo, que esse ano o nosso prazo vai do dia 15 de março até o dia 31 de maio. Então nós teremos aí praticamente 2 meses e meio para fazer a declaração, né? Começando dia 15 de março, e o programa inclusive já está ok, né? Já está preparado, começando dia 15 de maio e indo até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio. Uma outra é a substituição na ficha do imposto de renda das pensões alimentícias. Antigamente, quem recebia pensão alimentícia tinha que declarar aquilo e sobre isso era pago imposto. Houve um julgamento recentemente no STF em que as pessoas não precisam mais pagar imposto. Quem pagou pode fazer nova declaração e restituir. Já na desse ano, a pensão alimentícia já está colocada para rendimento isento. E também para pessoas que fazem declaração em bolsa. Não são muitos aqui na nossa região, mas já é uma mudança para quem faz. Quem fazia qualquer tipo de declaração em bolsa no ano passado tinha que fazer a declaração. Tinha que declarar o imposto de renda somente pelo fato de fazer a operação em bolsa. Esse ano, somente se o somatório dos rendimentos dele, das vendas em bolsa, for acima de R$40 mil. Se for acima de R$40 mil, ele é obrigado a declarar. Se não, está isento. Ok, e esse ano também foi liberado pela Receita Federal, no caso, né, ainda vai ser liberado, um programa para o contribuinte fazer o download e tudo mais, né? De que forma esse programa vai ajudar o contribuinte? Nós temos, na verdade, 2 programas. Um programa é o que instala o imposto de renda na máquina do contribuinte, ou no celular, ou na plataforma que ele tiver. E o outro é um chamado a declaração pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida é uma coisa que já está há anos na Receita, mas que há pouco vem se popularizando. É o quê? É um arquivo que você pega de um site que você precisa ter uma senha previamente colocada, e nesse arquivo já estão quase todas as informações que foram das suas movimentações do ano passado. Por exemplo, se você é empregado, o empregador já fez uma declaração, já tem todos os seus rendimentos lá que esse empregado fez. Se você teve despesas médicas e foram anotadas, já tem todas essas despesas médicas, ou seja, é uma mão na roda para quem quer fazer a declaração de imposto de renda e não quer ter muito trabalho e também não quer ter aquele problema com malha, que malha tem muito problema por erro de digitação. Você pega esse programa lá do Meu Imposto de Renda, baixa para o seu computador e já sai preenchido todos os seus dados e os seus rendimentos. É claro que nem todos os rendimentos estão ali, porque nem todas as coisas são de conhecimento da Receita Federal. A maioria das coisas, eu diria 80%, vai estar lá e fica a cargo do contribuinte verificar se está tudo correto ou se ele tem que fazer alguma coisa a mais ou a menos lá. Primeiramente, nós temos que atentar para o prazo, né? E também a questão de como eu declarar, o que eu devo declarar, né? Por quê? Porque muitas vezes os clientes não sabem o que declarar, não sabem quais são as despesas a declarar. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente agora que a Receita Federal está com uma fiscalização bem profunda a respeito dessa questão.
E na questão de não perder o prazo, eu tenho que me preparar, porque a Receita Federal esse ano ela deu um prazo maior para os contribuintes e ela já concedeu o programa, porém nós já fizemos o download, já preparamos, estamos pré-preparados para receber já aquelas despesas, né, dos clientes que são dedutíveis. Outra questão é por que declarar? É muito importante declarar porque você que de repente tem problema em ter um crédito, aumentar o seu crédito no cartão de crédito, aumentar o seu crédito bancário, né? É muito importante você procurar um profissional nessa área que vai fazer algo, não somente uma declaração por declarar, mas uma declaração robusta, que nós chamamos. Uma declaração que vai valer a pena você realmente, que o banco, vai valer a pena para o banco realmente fazer toda uma análise e fazer uma análise de crédito e liberar esse crédito para você, né? No mês de conscientização sobre o autismo, será realizada uma caminhada em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O percurso será na Praça do Pescador até o Museu João Fona. Nossa concentração será a partir das 14 horas na Praça do Pescador. E lá pelas 17h10, nós vamos dar início realmente à caminhada, saindo da Praça do Pescador até ao museu, onde seremos recepcionados por todas as famílias e todas as pessoas que estão envolvidas na causa autismo. Ok. Quais são as ações do TEAS aqui no Tapajós? Você poderia explanar quais são os trabalhos realizados? A Associação TEAS do Tapajós, ela atua na defesa dos direitos da pessoa com autismo e do TDAH. Nós acolhemos essas famílias, nós orientamos e conduzimos elas a buscarem esses direitos. Nós frequentemente fazemos roda de conversas. Esse ano nós já realizamos a primeira jornada de capacitação para professores. Estamos buscando aproximar a comunidade autista em relação à política pública junto ao executivo, junto ao legislativo. Estamos buscando melhorias para a causa. O ato cultural do Dia Mundial das Águas será realizado aqui em Santarém na próxima semana com o tema Águas do Tapajós, o que será amanhã. A caminhada, nós sairemos da Praça do Pescador. A concentração será às 5 horas. Sairemos em caminhada com cartazes, com faixas, carro-som e chegaremos na Praça Tiradentes. Lá haverá um momento cultural, poesia, terá teatro e outras apresentações em prol da água, falando dessa importância da água para a nossa vida. Luci, nos fale um pouco sobre as ações do Movimento Tapajós Vivo. Bom, o Movimento Tapajós Vivo, ele trabalha em defesa do nosso rio, em defesa do nosso território, em defesa da população que fazem parte desse território. Então, o Movimento Tapajós Vivo, junto com outras organizações, está nessa luta, né? Lutando sempre pela vida e por todos que fazem parte desse lugar. Para encerrar nossa entrevista, faça um reforço aí ao convite, convidando a população a participar desse grande movimento. Bom, eu já convido todo mundo, as crianças, né, jovens, os alunos, todo mundo da sociedade civil, né, para participar dessa caminhada em defesa da nossa água. Nós sabemos que a nossa cidade ela é rodeada de água e sem água a gente não vive, né? Todos os seres vivos não vivem sem água. Então é uma caminhada que nós vamos de agradecer por esse bem, né, que nós temos e também para a gente falar o que está acontecendo com ela,
Quais são as consequências dessa água que muitas vezes a gente não está cuidando de fato como a gente deveria, né? Então, já convido todo mundo para esse dia, vai ser à tardezinha, a concentração vai ser às 5 horas e venha com seu cartaz, né? Venha com a sua poesia, com a sua performance teatral, para a gente fazer uma maravilhosa tarde, né? Aqui na frente da nossa cidade, apreciando esse nosso rio aqui. E hoje 8 espécies de peixes saíram do defeso. Ainda assim, as fiscalizações permanecem. Sempre nós temos as nossas reuniões, né? As nossas reuniões de base. Agora dia 14, ontem, dia do aniversário da Z20 também, né? Os seus 103 anos de idade. Né? E nós orientamos também os nossos coordenadores a, sempre nas reuniões agora, falar para os nossos pescadores, né, dos peixes que ainda continuam, né? Sendo protegido por uma portaria específica. Principalmente o pirarucu, né, que vai até dia 31 de maio. Né? O acari, que vai até agora em final de março, assim também como o tambaqui, né, que são as espécies que estão protegidas por uma portaria específica. Né? Essas espécies, o pescador não pode nem comercializar, nem capturar, nem armazenar essas espécies, porque se eles fazer esse tipo de pesca, pescar esses peixes que estão ainda protegidos, corre risco de serem punidos pela órgão fiscalizadores. Então a gente orienta os nossos pescadores a não fazer essa pesca dessas espécies. Né? As outras espécies, né, como as 8 espécies que ela é protegida por uma portaria, né, que dá direito do pescador assinar um seguro defeso, né, porque ele está proteger essas espécies para o futuro, né, então essas espécies a partir de amanhã já pode comercializar, mas dentro de um limite, né, porque tem espécie aí que não pode também passar do limite, por exemplo, no tamanho deles, como o surubim, né, tem um tamanho, tem tudo isso aí, então a gente sempre orienta o pescador a não fazer a pesca dos peixes pequeno, porque ele pode ser punido também pelas SEMAS, pelos órgãos fiscalizadores. Bom, a gente se despede por aqui, desejando a você aí de casa uma excelente tarde de quarta-feira. Até amanhã com mais informações para você, se Deus quiser. Até lá!